Oi, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de história, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a educação na colônia e sobre as capitanias hereditárias, tá bom, pessoal? Então, continuando aí nossos estudos aí na área de história, né? A educação na colônia, ela recebeu pouca atenção lá da coroa portuguesa, né? Foi a Igreja Católica, especialmente a Companhia de Jesus, que era o principal agente de educação escolar lá nos primeiros tempos da nossa vida colonial aqui na América. A Companhia de Jesus foi formada por Santo Inácio de Loyola, lá em 1534, e juntamente com um grupo de estudantes da Universidade de Paris, eles fizeram votos de obediência à doutrina da Igreja Católica. Em pouco tempo, eles se espalharam por Portugal e foram solicitados por Dom João III para serem missionários, e adquiriram grande influência lá no meio social, entre os séculos XVI e XVII. Os jesuítas, como eles eram chamados, dedicavam seu trabalho missionário e educacional, tá? Na maioria, eles eram educadores ou confessores dos reis lá naquela época, tá? Os jesuítas, eles tinham a responsabilidade de catequizar os povos de todas as nações. E aqui no Brasil, eles estão desde 1549, quando chegaram ao país e começaram a desenvolver um trabalho de catequização dos índios, dos imigrantes africanos e dos europeus também, tá? O primeiro grupo foi trazido para o Brasil por Tomé de Souza, que era governador-geral, e foi liderado por Manuel de Nóbrega. Eles também foram os primeiros a iniciar o trabalho de educação do povo e criaram muitos estabelecimentos educacionais, como a Fundação São Paulo de Piratininga. A Companhia de Jesus ela foi criada com a finalidade de combater movimentos protestantes e tinha como lema para a maior glória de Deus, que estava em latim naquela época, né? E a prioridade era a atividade missionária e a educação religiosa, então influenciaram até mesmo as Índias e o Oriente, tá? Os padres jesuítas, eles catequizaram os índios, né, e imporam, né, foi imposta a eles a fé cristã. E também ensinavam eles a ler e escrever. Eles fundaram colégios e seminários e tinham o objetivo de formar mais religiosos, tá, mais clérigos. E também iam dando educação para a população de colonos, só não davam as mulheres, tá? Os mais ricos aqui continuavam os estudos, né? Eles escolhiam que iam para educação superior religiosa e também ou iam para a Universidade de Coimbra, lá em Portugal, tá? As capitanias hereditárias, né, foram feitas, como a gente já viu, para proteger as terras do Brasil. Eles organizaram a expedição de Martim de Souza, lá em 1530 e 33, que foi um momento de transição entre o velho e o novo modo de tratar a colônia, né, que ia ser tentado a partir de então. Essa expedição, tinha por objetivo patrulhar a costa marítima, né, e estabelecer uma colônia através da concessão e exploração da terra, né. Essa concessão era ceder a terra com a permissão e a fiscalização lá de Portugal. Depois dessa expedição, Dom João III, que era rei de Portugal, decidiu criar o quê? Capitanias hereditárias. Assim, o Brasil foi dividido, como a gente pode ver aqui, tá? Nesse mapa aqui do lado. Foi dividido em 15 partes, que seriam entregues a 12 capitães donatários e constituíam um grupo diversificado, né? No qual havia gente da pequena nobreza, os burocratas, que eram pessoas que trabalhavam com o rei, e os comerciantes que tinham em comum o fato de terem alguma ligação ali com a coroa portuguesa. Entre os donatários se encontrava Martim Afonso de Souza, Duarte Coelho, Jorge Figueiredo Correia e Pero de Campo Tourinho, tá? Esses donatários recebiam uma doação da coroa, se tornavam possuidores de terra, mas eles não eram proprietários, ou seja, eles tinham poderes econômicos e políticos, mas eles não podiam vender ou dividir aquela capitania, tá? Além disso, a instalação dos engenhos de açúcar e dos moinhos de água e os usos de depósito de sal e exploração do pau-brasil, tudo dependia de um pagamento do imposto à coroa. Então, do ponto de vista administrativo, os donatários tinham monopólio da justiça, eles autorizavam ou não a criar vilas, doavam as sesmarias, que eram lotes de terras abandonadas, e formavam milícias, que eram organizações militares que eram compostas por cidadãos comuns sob o seu comando, tá? A doação dessas sesmarias foi um aspecto muito importante, porque começou e permitiu a fundação, né, a formação dos latifúndios, que até hoje a gente tem no nosso território nacional. Um latifúndio é uma propriedade agrícola que tem uma grande extensão de terra e pertence só a uma pessoa, uma família ou uma empresa, tá? E vai explorar extensivamente aqueles recursos.
coroa portuguesa não era só de doação das capitanias, né? O rei, ele mantinha o monopólio das especiarias e recebia tributos de todas as atividades que eram praticadas na colônia. Então, os portugueses tinham uma série de funcionários que garantiam que aquelas rendas fossem recolhidas, tá? Só em 1545 que teve a instalação de um governo geral, que representou ali um novo passo para a colonização do país e teve uma tentativa de centralizar o poder da metrópole portuguesa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Não esqueçam de responder os exercícios ao final do capítulo e qualquer dúvida vocês podem perguntar. Até a próxima aula!